nós vamos iniciar a nossa aulinha de ciências, tá bom? Então, vamos pegar o módulo 4 e vamos abri-lo na página 164, tá bom? Nós vamos colocar aqui a data de hoje, que é dia 16/10/2020, e o nome classe, certo? Nós vamos falar sobre os sentidos. Alguns órgãos do nosso corpo, ele faz com que a gente tenha alguns sentidos, que a gente consiga sentir várias sensações, né? São o tato, né, que é o toque, que a gente sente com as mãos, certo? Temos também a audição, né, que nós escutamos, que é com a orelha, certo? Nós temos também a visão, né? Os sentidos da visão, que são com os olhos, tá bom? Nós temos o olfato, que é o cheiro, que a gente sente com o nariz. E nós temos também o paladar, tá bom? Que é onde a gente sente o gosto da comida, que é o quê? Com a boca, tá bom? Então, nós hoje vamos estudar os sentidos. Então, vamos observar bem aqui essa imagem, né? Nós estamos vendo pessoas, né, que estão sentadas, né? Isso aqui é uma sessão de cinema 6D. O que é uma sessão de cinema 6D? É onde a gente pode sentir, né, e ver as coisas em 3 dimensões. A gente pode sentir os cheiros, né, através do aroma, né? As cadeiras, elas se balançam, é como se a gente estivesse dentro do filme, tá certo? Fumaças, jatos de água, entre outros movimentos do corpo. Então, vamos ler aqui. Assentos que se movem de acordo com a cena do filme, jatos de água, cheiros de campos floridos, luzes e sons. Essa é a descrição de uma sessão de cinema 6D. São tantas sensações e podemos perceber todas elas pelos sentidos do corpo humano. Aqui na letrinha A. Cite os órgãos do corpo humano que permite que você enxergue e ouça o filme em uma sessão de cinema comum. Em uma sessão de cinema comum, certo? Sem ser uma sessão 6D. Quais são os órgãos que permitem que a gente enxergue e ouça o filme? E aí, vocês sabem? Qual é o órgão que a gente usa? Então, na hora da live, a gente vai interagir, tá bom? Na letrinha B. Você já assistiu a uma sessão de cinema 6D? Em caso afirmativo, comente com os colegas. E aí, você já participou de uma sessão de cinema 6D? Então, se você participou, você vai dizer para nós qual foi a sua experiência e o que você achou da sessão de cinema, tá bom? Agora, vamos colocar aqui na página 166. Percebendo o ambiente. Marina e sua turma da escola visitaram o Jardim dos Sentidos. Neste jardim, todos percorreram trilhas com os olhos vendados, enquanto o professor orientava o que deviam fazer. Então, eles percorreram esse caminho de olhos vendados e o professor é que orientou eles o que é que eles deveriam fazer, certo? Então, vamos lá. Aí o professor fala aqui, toque as plantas com as mãos. Então, ó, eles iam sentir a planta com as mãos, certo? Ele ia tocar, ia perceber a textura da planta, certo? Sinta o cheiro das plantas. Então, ó, ele ia sentir o cheiro das plantas, né? Qual cheiro aquela planta tinha? Agora, sinta o gosto dessa planta. E agora ela vai sentir o gosto. Como é que ela vai sentir o gosto?
Entendeu? Aí o professor colocou para ela sentir o gosto da planta. Ouça o som que as plantas emitem quando você esfrega uma folha na outra. Então, ele pegou uma folha na outra, esfregou e sentiu o som. Como foi que ele sentiu o som? Aqui no número 1. De que maneira os alunos estão percebendo as plantas no Jardim dos Sentidos? E aí, como foi que eles perceberam as plantas? Quais foram os sentidos que eles usaram para perceber as plantas? Mariana e seus colegas perceberam o cheiro, a textura e o gosto de algumas plantas e escutaram os sons do ambiente. Isso tudo foi possível graças aos sentidos do corpo humano. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses sentidos e como eles nos permitem perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Agora vamos colocar aqui na página 167. Nós vamos aprender agora um pouco sobre o sentido da visão e qual é o órgão que a gente utiliza para ele, tá bom? Vamos lá. Visão. Na página anterior, Mariana e seus colegas estavam com os olhos vendados. Por isso, eles não conseguiram enxergar o que estava ao redor. A visão nos permite, por exemplo, enxergar as cores do que está ao nosso redor, como na fotografia ao lado. Então, a visão, ela nos permite, enxergar várias coisas, como principalmente as cores, A gente consegue distingui-la, O vermelho, o amarelo, o azul, como nessa fotografia aqui ao lado, certo? A gente pode perceber várias cores nessa fotografia, principalmente nos guarda-chuvas. O frevo é uma dança típica do estado de Pernambuco e se caracteriza pela música alegre e pelas roupas, fitas e guarda-chuvas coloridos. Então, essa imagem aqui, ela representa uma dança, do estado de Pernambuco, que é o frevo. É uma dança muito famosa. E nessa dança eles utilizam roupas, de várias cores. Os tecidos são de várias cores, certo? Então, ela se destaca muito por causa disso. As cores das roupas e dos guarda-chuvas usados no frevo, por exemplo, são percebidos pelo sentido da visão. Então, o sentido que nós usamos é a visão, certo? Os olhos são os órgãos relacionados a esse sentido do corpo humano. Então, o sentido é a visão e o órgão relacionado a esse sentido são os olhos, certo? Nós vemos as coisas através dos olhos, tá? Os olhos, eles possuem algumas estruturas que ajudam a protegê-los. Veja a seguir. Nós temos aqui as sobrancelhas, que se localizam acima dos olhos e impedem a entrada de suor. Aqui, ó, a nossa sobrancelha, certo? Os cílios protegem os olhos contra a entrada de poeira, por exemplo. Olha aqui os cílios, tá bom? Olha aqui os cílios, tá vendo? Esses aqui são os nossos cílios, certo? E nós temos aqui também, ó, as pálpebras podem cobrir os olhos, impedindo a entrada de poeira e de luz em excesso, por exemplo. Além disso, quando piscamos, as pálpebras ajudam a espalhar as lágrimas sobre os olhos, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, as pálpebras aqui, certo? E aqui também, tá bom? Vamos colocar aqui na página 168. Como os olhos nos permitem enxergar o que está ao nosso redor? Para enxergarmos o que está ao nosso redor, é preciso que a luz do ambiente seja captada pelos olhos. Então, a gente só consegue enxergar se tiver luz,
né? Se tiver no escuro, a gente não consegue enxergar nada. Então, é muito importante que tenha luz, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, número 1. Vamos prestar bastante atenção, tá? A luz, ela penetra no olho através da pupila, uma abertura localizada no centro da íris. Então, aqui, ó, a pupila é esse pontinho aqui. Tá vendo esse pontinho preto? Essa é a pupila, certo? É onde a luz penetra. Aí, temos aqui o número 2. A íris é a parte colorida do olho. Ela controla a quantidade de luz que penetra no olho. Então, a íris é esse aqui, ó. Tá vendo só? Essa bolinha maiorzinha, tá certo? Número 3. A luz que penetra no olho atinge a retina, uma camada que se localiza no fundo do olho e na qual a imagem é formada. Então, ó, a retina, ela fica aqui internamente, a gente não consegue ver. Ela fica lá dentro, tá certo? A íris pode aumentar ou diminuir o tamanho da pupila, controlando a quantidade de luz que atinge a retina. Isso é importante, pois o excesso de luz ela pode causar danos à retina e, portanto, prejudicar a visão. Então, ó, a luz do celular, a luz da televisão, a luz do computador, tudo isso é prejudicial à nossa visão, porque ela emite muita luz, certo? A gente ficar olhando por muito tempo prejudica a nossa visão, então nós não podemos passar muito tempo nem no celular, nem na televisão, nem no computador, certo? Nós devemos usar o mínimo possível, tá bom? Então, aqui, ó. Em ambientes com grande quantidade de luz, a pupila se torna menor, reduzindo a captação de luz do ambiente. Então, ó, quando a gente está num lugar que a quantidade de luz é maior, né, o ambiente, a quantidade de luz é grande, a pupila ela vai diminuir, tá bom? Em ambientes com pouca quantidade de luz, a pupila se torna maior, aumentando a captação de luz do ambiente, certo? Então, ó, a nossa pupila, ela tem esses dois estágios. Quando tem muita luz, a pupila fica menor, e quando tem pouca luz, a pupila fica maior, tá certo?